Boa tarde. É com um enorme gosto que vos recebemos aqui na vossa casa também. Assim sendo, vamos proceder à audição no âmbito da discussão e votação na especialidade de iniciativas sobre lobbying, nomeadamente o projeto de lei 46 do PSD, o projeto de lei 48 do PAN, o projeto de lei 86 da Iniciativa Liberal, o projeto de lei 110 do Chega, projeto de lei 114 do PS, projeto de lei 119 do CDS-PP. Assim sendo, antes de começar vou só informar aqui os tempos. Portanto, vocês terão uma intervenção inicial de 10 minutos, não sei como é que querem fazer, se é só um de vocês que vai falar. A partir assim. Sim, é o seu... José Fontão. Pronto, é o seu presidente, não é? Portanto, começa primeiro pelo requerente, pelo seu deputado Pedro Delgado Alves, depois são os seus deputados vão fazer intervenções de 4 minutos e 2, e depois terão uma intervenção final de 10 minutos. Está bem? Então, dava a palavra ao senhor deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também à Associação pela sua presença aqui hoje para, talvez, não sei se será a última ronda, mas seguramente, muito provavelmente será, antes da aprovação do diploma, uma oportunidade para acertos finais e para recolha de contributos adicionais. Como saberão, portanto, esta matéria está em discussão há mais de 10 anos, portanto, desde a primeira entrada de uma iniciativa sobre o tema, mas, aliás, até nem o referi, até na legislatura anterior a essa, até em 2012, pela primeira vez até foi organizado aqui na Assembleia um primeiro debate promovido pela DECO sobre esta matéria, portanto, ele leva quase década e meia de reflexão e de iniciativas, e chegámos a uma fase em que os projetos apresentados, todos eles estão muito próximos uns dos outros, portanto, ainda tem algumas diferenças assinaláveis em alguns aspectos, mas todos convergiram no mesmo modelo, se quisermos, e também no mesmo propósito comum de assegurar a maior transparência possível, sem criar estruturas também excessivamente pesadas, e chegados a este ponto era importante poder recolher uma derradeira apreciação do que está em cima da mesa para as alterações que agora na especialidade puderem vir a ser feitas. Procuraremos construir um texto comum que tente não só ir buscar aquilo que já é denominador comum, mas tentar também acolher observações adicionais interessantes recebidas. Não o fiz referência por acaso nas audições anteriores, mas há também não é propriamente um fator novo, mas há uma alteração substancial mesmo na avaliação internacional que é feita de regulamentação sobre lobbying noutros locais, designadamente o próprio Parlamento Europeu está a fazer uma reflexão o Parlamento e as instituições europeias, na sequência do Qatargate e de outros acontecimentos, estão também a revisitar as insuficiências dos regimes e, portanto, até certo ponto podemos aproveitar a ocasião para corrigir já aquilo que já percebemos que nessa sede não correu por aí além bem. E, aliás, até pela primeira vez e de forma inovadora, prepara-se mesmo um quadro de normativo comunitário para determinadas áreas, aquelas que se prendem com a influência externa, não propriamente com os lobistas nacionais, digamos assim, ou os do espaço intracomunitário, mas em que esse foco já chegou ao plano das instituições europeias. E, portanto, fundamentalmente, é um pedido de comentário genérico às matérias que aqui estão. Hoje, durante a tarde, focámos na primeira e na segunda audição, concretamente o tema de advogados e solicitadores, porque é um tema em relação ao qual há maior divergências em relação aos vários projetos, mas também há uma evolução tendencial, aliás, dei nota também da própria posição que o Partido Socialista tem vindo a fazer, no sentido de mais do que procurar um aprimoramento e uma separação muito estanque das águas entre o que é a atividade de advogado e solicitador e a atividade do lobista, fundamental é que nas zonas cinzentas e nas zonas em que há possibilidade de realização de contactos com uma entidade pública, elas sejam objeto de registro, como é, aliás, a solução das instituições europeias. A ideia da pureza, de que determinadas posições deveriam estar bem separadas e bem delimitadas, é hoje mais fantasiosa do que outra coisa, até com a abertura das sociedades multidisciplinares, que abre também uma avenida de dificuldades em manter de forma muito estanque e, portanto, encaminhamos-nos também no sentido de haver, tendencialmente, sujeição de todos a registro e, portanto, o problema passa mais a ser como salvaguardar as especificidades de sigilo profissional que algumas categorias profissionais
profissionais têm, do que propriamente dizer que elas ficam excluídas de todo. É precisamente inverter a regra, estejam todos dentro e depois logo se vê o que é que eventualmente pode não ter condições para ser declarado nos mesmos termos. Mas, como digo, é um pedido de apreciação genérica, como aliás têm feito no passado, foram muito úteis, pelo menos para nós, as avaliações que fizeram de anteriores projetos de lei, em que até com a técnica do semáforo indicavam aqueles projetos que estavam mais avançados ou os que estavam com maiores dificuldades, e portanto era esse exercício que hoje vos pedíamos novamente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passaríamos então à intervenção inicial. Portanto, dou a palavra ao Sr. Dr. José Fontão, Presidente da Direção da Associação de Transparência e Integridade. Por favor. Muito boa tarde, obrigado pelo convite, é um gosto enorme estar aqui. A Transparência Internacional Portugal tem vindo a trabalhar há muitos anos sobre o tema do lobbying, temos tido muitas posições públicas sobre esta matéria. As posições públicas que temos tido não partem apenas do nosso trabalho aqui em Portugal, partem da rede Transparency International. Começou em 2012, depois em 2015, depois em 2017, especificamente relativamente a projetos de lei desta Assembleia em fevereiro de 2021, em janeiro de 2022, em 2023, em 2024 e já este ano, com o nosso caderno de encargos, que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não gostou do tema, do caderno de encargos, sugeriu-nos muito oportunamente e que nós agradecemos o contributo. Portanto, este tema para a Transparência Internacional Portugal está bem definido, os nossos contributos são públicos, já vem de há alguns anos esta parte e tem assentado em alguns elementos-chave, como a definição do lobbying, como a abrangência, quem é que está abrangido pelos regimes, isso é algo que nós também temos feito, é uma posição que nós temos definido de forma clara, o que é que está sujeito a lobbying, o que é que está sujeito a registro, que informações é que são registadas, e temos feito também algum trabalho de defesa daquilo que é a pegada legislativa, como é que se registra, como é que se gera, como é que se torna isto de forma transparente para que possa ser escrutinável de forma transparente o processo legislativo e que quisemos dar nota disso também aqui no âmbito da regulamentação do lobbying em Portugal. Respondendo à solicitação e em específico, há aqui alguns temas, muitas das nossas sugestões já foram acolhidas nas propostas, mas há aqui alguns temas que nós entendemos que devem ser, por serem muito importantes, devem refletir uma posição mais próxima da que nós temos defendido. E a primeira, se me permitindo às questões específicas, é a eventual exceção para advogados, que, no nosso entender, haver uma exceção deverá ser apenas uma, que é relativa aos atos próprios exclusivos dos advogados. Portanto, apenas isto deve ser excepcionado. Tudo o resto deverá ser, no fundo, aqui uma remissão para a lei, obrigado, Teresa, uma remissão para a lei 10 de 2024, o artigo 4º, número 3. Portanto, apenas o que forem atos próprios exclusivos é que devem estar, fora o que decorre da profissão. Tudo o resto deve estar sujeito a esta lei e também pegando numa nota que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse, que é não se exclui a profissão. A profissão será livre de o fazer, desde que sujeita às regras que todos os outros. E, portanto, esta seria a nossa primeira nota, que para nós será muito importante que fique claro que os advogados, no âmbito da atividade de lobbying, devem estar sujeitos a registro e ser escolhido apenas atos próprios e exclusivos. Segunda nota, e que nos parece já acolhida, mas que importa frisar, é a de que o Banco de Portugal e os outros reguladores estejam também no âmbito desta lei, ou seja, atividades
de lobbying junto destas entidades devem ser também sujeitas a registro. Depois, relativamente ao regime sancionatório, já desde os projetos de lei que fomos vendo desde 2021 e até agora, há aqui 3 aspectos que nos parecem importantes estar acautelados na legislação. Um é ser possível determinar, ou seja, para que o regime seja eficaz e proporcional e que possa dissuadir, deve haver aqui a possibilidade de determinar o horizonte temporal de aplicação na sanção. Ou seja, pode ser 1 ano, podem ser 6 meses, pode ser até 3 anos, até 5 anos. Isso será matéria que deverá ficar definida, mas tem que ficar definido aqui um horizonte temporal. Não pode haver aqui um horizonte vago de sanção sem que se consiga delimitar o horizonte temporal. E depois a proporcionalidade da sanção. E a sanção não pode ser, ou não nos parece adequada que seja apenas uma que é da exclusão da atividade. Deve haver um conjunto de sanções em função do ato em si, em função daquilo que se pretende prevenir, haver sanções adequadas no fundo, à infração da atividade. E, por fim, também importante, que esteja previsto de que forma é que pode haver uma impugnação judicial. Isso acho é algo que nos parece muito importante haver, até para a robustez do próprio documento, da própria lei. Um outro tema será o da entrada em vigor e que, na nossa opinião, deverá entrar em vigor quando o registro estiver pronto. Não é? É algo que, não havendo aqui uma definição rígida de qual será a data deverá ser aquela que permitirá ao documento ser, no fundo, ter força e poder ser, estar em vigor no sentido em que já existe o registro e ele pode ser escrutinável. Depois há um outro tema, este aqui que já estava também num documento anterior e que nos parece também importante, é o de que os ex-deputados, podendo exercer a atividade de lobbying, tenham de o fazer, tenham de fazer o registro. Ou seja, se estão a defender interesses de forma legítima e transparente de algum grupo, essa defesa deve ser feita de forma transparente nos mesmos termos de todas as outras pessoas que estão a desenvolver a atividade de lobbying. Cessando essa atividade, cessa essa necessidade de registro. Ora, o que é que nos parece adequado e proporcional é que, enquanto estiverem a exercer essa atividade de lobbying, enquanto estiverem registados nessa qualidade, não poderão beneficiar do direito de livre trânsito na Assembleia da República. E, portanto, podendo beneficiam, não estando a fazer lobbying, estando a fazer lobbying, devem estar registados e sujeitos às mesmas regras que os restantes. Por fim, a nota relativamente à pegada legislativa que eu referi anteriormente, que é o de que portanto, haver um registro obrigatório das interações na fase preparatória dos projetos e que isto tudo fique registado, possa ser escrutinável e que esse registro, de forma disponível e pública, possa ser consultado por todos para que esta atividade de lobbying seja mais facilmente escrutinável. Portanto, concluo
sem consciência de se estou a ultrapassar o tempo ou não, mas concluo dizendo que estes 6 pontos que nos parecem importantes e que a Transparência Internacional gostava de ver refletido na legislação são o de clarificar se há ou não e de que forma é que há uma exceção para advogados, que o regime sancionatório seja determinável, proporcional e com a possibilidade de uma impugnação judicial, que haja uma regulação específica para a situação dos antigos deputados e que haja também aqui uma revisão desta legislação, aliás, como está a acontecer agora no caso do Parlamento Europeu e das instituições europeias, porque com a evolução da realidade a legislação original estava desatualizada, é preciso atualizar e o mesmo poderá acontecer e deverá acontecer aqui em Portugal, que é haver aqui uma cláusula que preveja uma revisão a 5 anos, por exemplo. E creio que são estes os nossos pontos principais. Colocamos à disposição para qualquer questão que possam ter. Muito obrigada. Obrigada. Então, dou a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a vossa presença e os contributos que estão a dar para nós podermos refletir sobre esta matéria, contributos que, aliás, foram dando ao longo dos anos, quer publicamente, quer em audições mesmo, ou audiências mesmo com os grupos parlamentares, que no nosso caso também aconteceu e por isso é que também, de alguma forma, teremos integrado algumas das questões que foram aqui referenciadas, porque elas foram e são relevantes do ponto de vista de quem tenta construir um novo regime jurídico. E essa era a primeira questão que gostava de apontar, é que nós estamos a criar um regime jurídico novo. Regime jurídico que, tendo tido todas as dificuldades até agora, referindo os 15 anos, nós referenciamos do ponto de vista legislativo 10 anos em que sucessivos projetos foram sendo apresentados aqui na Assembleia e por uma razão ou por outra nunca foram concluídos e que nós, neste momento, consideramos que era prioritário finalmente legislar. Mesmo que não seja o regime perfeito, porque nunca há regimes perfeitos, mas era preciso dar um pontapé de saída para clarificar e criar esta situação que aqui está e por isso é que também o assumimos como uma prioridade para, até ao final de 2025, termos um regime jurídico claro sobre esta matéria, mesmo que, como vos dizia, não seja o regime perfeito. E não será nunca um regime perfeito, porque cada um pensará de sua forma em onde integrar, a forma de registro, a forma de todas as questões que podem vir a ser colocadas. Há algumas questões, no entanto, aquelas que referenciaram que merece também da nossa parte uma reflexão. A nossa posição está refletida no projeto, julgo que de alguma forma também muito consensual, porque ela também foi respondendo à evolução que a própria discussão no país foi tendo, quer os vetos, quer as declarações de inconstitucionalidade, quer a nossa própria ponderação sobre estas matérias, às questões que aqui foram feitas, tem havido algumas evoluções, como, por exemplo, na questão dos advogados que colocaram hoje. A Ordem dos Advogados esteve aqui hoje presente e concordou exatamente com a posição que vocês apresentam. Ou seja, plasmada no nosso próprio projeto, que é muito claro e que está definida em lei. O que é que são os atos próprios dos advogados e apenas e só esses é que podem ser excluídos do registro e todos os outros atos têm que ser sujeitos a registro, a montante e a jusante, porque, obviamente, que se não o fossem, seriam os advogados os beneficiados por isso, invocando atos próprios, eventualmente, ou invocando a exceção para poderem não se terem que registar. E por isso o nosso entendimento era que os advogados não são diferentes de todas estas situações de outras entidades que queiram fazê-lo, até por uma questão que importa deixar claro. Com a criação deste regime jurídico, nós não estamos a criar uma categoria profissional. Não estamos a criar a categoria profissional dos lobistas. O registro serve para praticar atos que tenham a ver com a interação entre entidades privadas e entidades públicas que estejam sujeitas a esse mesmo registro. E é bom deixar isto claro, porque há entidades que pensam, há pessoas que pensam, não é o vosso caso, que fique claro, mas que há pessoas que pensam que nós estamos a criar uma nova categoria profissional, que serão os lobistas em tempos futuros. E não é isso que está aqui em questão. O que está em questão é
o registro de uma atividade, de uma interação que se pretende num determinado momento com uma determinada entidade a propósito de um determinado tema. E por isso, em relação à questão dos advogados, para nós é pacífica, não sendo profissão, é também esta questão de quem é o lobista, é aquele que defende um determinado interesse e tem que o declarar perante uma entidade, assim como deixámos claro, e também deixámos claro no nosso projeto, que de cima a baixo de toda a estrutura hierárquica que tenha natureza e dimensão pública, está sujeita a registro. Desde a Presidência da República a uma junta de freguesia, nós entendemos que tem que haver um registro, porque todas elas são ações de natureza pública, todas elas carecem de um registro para que possam deixar claro como é que se forma, como é que se relaciona toda esta entidade. O que significa também, na nossa perspectiva, que o Banco de Portugal é também uma entidade pública e, como tal, uma interação com o Banco de Portugal teria que ser, como dissemos anteriormente a quem nos questionou, sobre as Forças de Segurança ou as Forças Armadas, porque todas elas são entidades públicas e merecem, obviamente, estar sujeita a esse mesmo regime. O relevante não é a minúcia da questão, o relevante é a identificação de quem é quem em cada um dos processos e qual é o tema que vai estar em cima da mesa para ser discutido num determinado momento e que isso seja escrutinável, como referiram, e, portanto, essa para nós é importante. Mas a questão de fundo para nós, e essa é verdadeiramente a verdadeira dimensão, é que isto é uma questão prioritária do ponto de vista político. Criar este regime é vital, mesmo que depois, como referenciaram em várias questões que podem vir a ser trabalhadas e até podem merecer, não nos 5 anos seguintes, mas até antes, uma revisão da situação em função daquilo que será a experiência que vamos ter de um regime absolutamente novo. Para nós não é a questão dos 5 anos que é relevante, a questão é a predisposição para podermos ir acomodando as várias soluções à medida que nós vamos detectando as dificuldades, as necessidades e, acima de tudo, a preocupação de quem atingir esse objetivo. E claro que estamos preocupados com as questões que aqui referenciaram, quer das incompatibilidades, quer do regime sancionatório, quer de quem aplica as próprias sanções. A questão da entrada em vigor que referenciaram, parece-me que é uma questão de decurso normal da situação. Para nós não é tema. A lei tem que existir para que possa existir o regime jurídico do lobby. E, obviamente, que entrará em vigor de imediato assim que o registro estiver concluído. Não é uma questão que vamos colocar isto temporalmente, não faz sentido colocar ela temporalmente, porque o registro pode levar 6 meses a ser criado, como pode levar 1 ano a ser criado. E, portanto, não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é criar um mecanismo, fazer com que ele funcione e, a partir do momento em que essa mesma base, e esta é a base de software que vai ter que ser criada aqui, vai ser vital, é a peça vital, se quisermos, da primeira fase de construção do sistema. A segunda fase é acomodarmos a que todos os agentes desta área, a montante e a jusante, façam o registro, quer daqueles que querem fazer uma reunião, quer daqueles que recebem alguém para este tipo de situação. E sabemos, e temos a consciência, que a criação deste regime nunca será perfeita em qualquer circunstância, porque, apesar de um registro, nada impede um café, um pequeno almoço, um encontro casual, do que é que seja. Obviamente que isso pode acontecer, não partimos desse pressuposto, partimos do pressuposto que é necessário regular esta matéria e é com isso que queremos fazer. E por isso, mais uma vez, agradecer os vossos contributos nesta matéria, aqui e do passado, e tentaremos acomodar todas as situações que tornem este mecanismo mais transparente possível. Porque nesta será, obviamente, a palavra-chave, que é tornar a relação entre privados e públicos transparente, e é essa, seguramente, a vossa preocupação, mas, acima de tudo, também é a nossa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Presidente da Direção, Dr. José Fontão, e demais membros da Associação aqui presentes. Antes de mais, permitam-me louvar o trabalho desta Associação, que tem produzido trabalho de qualidade no que toca à luta contra a corrupção e no sentido de lançar os alicerces para uma nova ordem de transparência política. E é muito importante que também, fora do espectro dos partidos políticos, haja quem tenha como missão pensar a corrupção e ajudar a estruturar uma verdadeira estratégia para a combater. E é nesta senda que estamos aqui hoje, também para ouvir os vossos contributos para a regulamentação do lobbying, no sentido de articularmos uma legislação robusta e séria para este tema. Passando às perguntas, relativamente ao elenco das entidades públicas abrangidas pelo registro, do vosso ponto de vista, a exclusão de algumas entidades, por exemplo, algumas freguesias abaixo de um determinado número de eleitores,
enfraquece o sistema de controlo ou, por outro lado, é uma solução pragmática para evitar um regime mais burocrático. Depois, relativamente aos atos próprios dos advogados e ao eventual impedimento, já ficou claro qual é a vossa posição. Quanto aos atos sujeitos a registro, é uma questão que não estou certa de que já tenha sido mencionada aqui, que me parece muito pertinente. A questão que coloco é: devem ou não devem os atos sujeitos a registro incluir atos administrativos e contratos públicos? Isto porquê? Porque há quem vaticine que os contratos públicos são o grosso do lobby, digamos assim, as licenças, os ajustes diretas, etc. Portanto, qual a vantagem e, por outro lado, qual o risco de excluirmos estes atos de registro? Uma outra questão diz respeito ao chamado período de cooling off, ou seja, o período temporal em que os titulares de cargos não podem fazer lobby junto do órgão que integraram. Portanto, já foi mencionada aqui a possibilidade de criar regras específicas para deputados. A maioria dos projetos apresentados pelos partidos mencionam um período de cooling off de 3 anos. Queria perguntar, em primeiro lugar, se consideram que é suficiente. Ainda relativamente a este período, algumas propostas aqui também feitas pelos partidos incluem restrições, como impedimento por parentesco até ao 2º grau. Queria perguntar se concordam com esta perspectiva termino com a pergunta relativa ao regime sancionatório. Já o consideraram aqui importante e que o mesmo seja legislado de forma robusta, de forma a materializar, no fundo, as consequências do não cumprimento das regras que iremos introduzir para a prática de lobbying, como o horizonte temporal que mencionaram e a proporcionalidade na sanção, ou seja, que não seja apenas a exclusão da atividade. E eu pergunto se consideram, então, ou se posso depreender desse vosso périplo pelo regime sancionatório, que o mesmo é essencial para a eficácia de toda esta regulamentação, ou seja, sem ele, toda a legislação, no fundo, e a meta da transparência que nós queremos alcançar fica, de certo modo, inquinada por não haver uma consequência do cumprimento da lei. Ou seja, queria perguntar se isto faz sentido, aquilo que eu estou a dizer, ou se, por outro lado, consideram que não é fundamental esse regime. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado. Para além das considerações que fiz há instantes, e focando-me naquilo que deram nota, o aspecto do regime sancionatório, enfim, de algumas audições e de alguns pareceres, temos andado a verificar alguns afinamentos que possam vir a ser necessários. Portanto, a dupla questão que colocam, do maior detalhe, ou seja, esta legislação, no essencial, ainda corresponde em grande medida àquilo que teria sido um grande avanço há 10 anos. O que sucede é que o tempo, entretanto, passou e ela não entrou em vigor e, portanto, aquilo que poderia ser pedagógico no momento em que não tínhamos regulamentação nenhuma, em que a mera exclusão seria sanção suficiente, hoje, manifestamente, está desfasada face à escala de problemas que estão identificados. E, portanto, não querendo ser exaustivo, mas que perfil de quadro sancionatório é que sugeririam contra a ordem nacional, eventualmente, é que para isso convoca-nos algo que nenhum dos projetos neste momento tem, que é a definição da entidade que tem que as aplicar. Aliás, estávamos aqui já entre nós a conversar sobre este tema, porque há uma urgência em ter a legislação aprovada e ter o regime aprovado. Só que, de facto, se não for claro quem é a cabeça responsável pelo registro, há um conjunto de decisões que ficam no ar e no limbo sobre quem é que as toma. Ser os serviços da Assembleia a assumi-los não me parece talvez ser a melhor das soluções. Ter uma estrutura e definir como mais uma cabeça, mais um encargo adicional, também não poderá não ser a melhor e convém também que ele tenha algum respaldo democrático na designação. E, portanto, se calhar o melhor poderá ser um regime transitório que, até ser construído plenamente e esteja em funcionamento a plataforma, haja alguma, não quero chamar de tutela parlamentar, mas que eventualmente possa haver algum acompanhamento pela própria Assembleia da forma como a plataforma é instituída. Agora, isso é uma coisa sobre a implementação, coisa diferente é dizer que é a Assembleia ou que é qualquer seu órgão que vai aplicar sanções. Isso é que me parece que não pode ser. E, portanto, a questão que colocam, eu coloco-vos outra prévia. É necessário definir uma entidade para, por exemplo, definir a exclusão da plataforma de quem incumpre, ou no limite até notificar alguém de que faltam elementos, de que faltam dados. Sob pena de ser uma coisa sem face, só os serviços, mas sem que haja alguém que, no limite,
pode ter que ser chamado a uma impugnação. Portanto, eu acho que era importante esse contributo. Mais uma vez, nós não queremos atrasar e queremos que ele entre em vigor com a maior brevidade possível, mas eu acho que esta questão identificada agora tem que ficar resolvida de uma forma ou de outra, mesmo que seja com um transitório. Mesmo que se diga, em diploma próprio, se há de regular a estrutura gestionária do registro e da plataforma, mas no curto prazo ele tem que ter essa estrutura e, portanto, convém que ela seja aprovada já, porque, como sabemos, como são os provisórios, remete-se para um diploma a aprovar um dia, depois o diploma nunca é aprovado, e esse diploma era fundamental para essa operacionalização. Portanto, eu deixava essa primeira nota. A questão dos antigos deputados, ela, de facto, tem que ter alguma articulação com o próprio Estatuto dos Deputados, que é onde vem prevista a livre circulação, mas eu acho que ela... Em rigor, quem se dirige à Assembleia no quadro de uma representação de interesses não pode identificar-se como deputado, porque o próprio diploma, eu percebo o ponto, eu acho que tem razão, ele tem que eventualmente ser explicitado de forma mais clara, porque quando ele diz que o facto de constar do registro não concede nenhum direito de circulação adicional distinto, ou seja, que as regras de acesso às instalações são as mesmas, não pode fazer só o contrário, é alguém que tem direito de acesso às instalações por outra razão, aproveitar para fazê-lo, e portanto isso tem que ficar claro. Obviamente não se pode conseguir meter na lei uma garantia de que a pessoa não abusa do seu estatuto de antigo deputado para entrar, isso não há nada a fazer, mas de facto que fique claro esse balizamento, que quem vem a esse título tem de se registrar autonomamente para que fique apegada. E no fundo, e que não fique só essa mera passagem. E finalmente, aproveitando aqui a questão que a Sra. Deputada Vanessa Barata também colocava, esta também foi uma reflexão do equilíbrio, do ponto de equilíbrio na escala de obrigações declarativas, ou seja, aqui aplica-se o critério que valeu também para as obrigações declarativas. Quando as entidades são muito pequenas em dimensão, pode potencialmente significar que são menos atrativas para a representação de interesses, mas não é garantido que assim seja. E, portanto, o número de residentes, reconheço, não tem necessariamente tradução, por exemplo, no orçamento da entidade. E, portanto, mas isto significaria, talvez mais do que aqui, uma reflexão até noutras sedes, no próprio regime das obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos. Ou seja, podemos ter, e temos muitas vezes, juntas de freguesia com uma população abaixo dos 10 mil residentes, mas que geram um orçamento de 3 milhões. E não estou sequer a pensar numa hipótese académica. Temos 2 ou 3 casos na cidade de Lisboa, em que a população tem vindo a diminuir, mas por estarem no centro histórico e por terem um conjunto significativo de competências e contratos de ligação de competências, o volume orçamental justifica, pelo volume de fundos públicos com que mexe, que tenha que ser, que possam ser também sujeitas a essas obrigações. Agora, eu acho que isso não tem nada contra que se faça já isso aqui, que se introduza até o critério complementar. Agora, depois tem que se rever o resto da legislação para que ele continue coerente e, portanto, até tendo a concordar com isso. Ou seja, que as obrigações declarativas não seja só o critério único é exatamente o mesmo problema que também já nos foi identificado em relação ao regime da prevenção da corrupção. Também aí é o número de funcionários de uma entidade, neste caso pública ou privada, mas mesmo para uma entidade privada, que determina a sujeição à aplicação do regime geral da prevenção da corrupção, mas muitas vezes podemos ter situações em que uma empresa com 3 ou 4 funcionários tem um volume de negócios, uma faturação e ramos de negócio muito permeáveis a fenómenos corruptivos e que também devem ser acompanhados. Portanto, aí é só reconhecer que é preciso afinamentos, mas daí a sugestão dos 5 anos, ser especialmente feliz, porque obriga-nos a revisitá-lo daqui a 5 anos. Mas, em qualquer caso, deixo a nota, também colocámos essa disposição de avaliação ex post na Lei 52 de 2019 e ainda não fizemos a revisão global da Lei 52 de 2019, mas já fizemos 6 alterações à Lei 52 de 2019, normalmente movido pelas vagas do mar ou para o sítio por onde o mar sopra. Foi graças, por exemplo, a uma dessas revisões pontuais que temos esta obrigação declarativa fundamental, que é que todos os titulares de cargos políticos têm de declarar todas as associações que fazem parte, desde os passarinhos da Ribeira, aos ranchos folclóricos, aos clubes de futebol. Porquê? Porque no momento de grande ímpeto, quando se achava que ia salvar os problemas da transparência, fazer esse acrescento, em vez de fazer a avaliação global, a tal de maturação dos 5 anos, andámos a fazer pequeninos remendos. Portanto, este é mais desabafo do que outra coisa, mas agradeço a sugestão, parece também, não vincula ao legislador do futuro, apenas é a nossa carta ao legislador da amanhã. Vejam lá, não se esqueçam disto, no dia em que nós já não estivermos cá. Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moaes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da Transparência e Integridade, agradecer também as questões que
que nos trouxeram. Algumas já tocaram em algumas questões que eu gostaria de questionar, mas tenho aqui também algumas dúvidas em sequência daquilo que disseram. Uma das preocupações que o LIVRE tem nesta matéria tem a ver também com, no fundo, que se criar um regime que seja claro, que seja fácil de aplicar e que, sobretudo, também acabe por não prejudicar, muitas vezes, quem, fazendo também representação de interesses na sociedade civil, em associações, etc., acabe também por não ter um regime que, sendo burocrático, sendo muito administrativo e muito pesado, acabe também por prejudicar essa representação de interesses mais coletivos, em detrimento de quem faz a representação de interesses, muitas vezes particulares, também podem ser legítimos, mas que têm a capacidade económica para, no fundo, sustentar essa representação e uma criação de um regime jurídico um pouco mais complexo. A primeira questão que gostaria de fazer era se identificam neste âmbito algum risco, se têm, sobre uma matéria que também tem sido falada nestas várias audições que estamos a fazer, alguma posição sobre, no fundo, qual a entidade que deve ser responsável pelo registro, o que também se liga com a questão sancionatória que o deputado Pedro Delgado Alves referiu, e bem, que também referiram inicialmente quando falaram na questão da impugnação judicial. Segundo percebi, impugnação judicial no fundo de qualquer sanção. A verdade é que, e era também uma questão que gostaria de colocar, como é que, no fundo, interpretam e vem essa questão do regime sancionatório, que tipo de regime sancionatório deve existir e, do nosso ponto de vista, deve ser um pouco mais robusto do que aquilo que está na generalidade dos projetos, mas que, ainda assim, têm a sanção. Alguém tem que decidir a exclusão de alguém do registro. E quem é que é a entidade que o vai fazer e como é que alguém que possa ter sido, por um erro, por um lapso, seja pelo que for, ilegitimamente excluído desse registro, como é que pode reagir a ele. E, portanto, toda essa questão de quem é que vai, no fundo, tomar essa decisão já se coloca nesta altura. Depois, sobre a questão das incompatibilidades e impedimentos, perceber se consideram que aquilo que está também na generalidade dos projetos, que eles são todos muito semelhantes, se é suficiente, ou se há, enfim, matérias que deveriam ser aprofundadas, por exemplo, do nosso ponto de vista, a questão de um ex-titular de um cargo político apenas estar vedado fazer este tipo de atividade junto do órgão ou da entidade para a qual trabalhou, talvez não faça sentido. Talvez devesse ser, no fundo, um impedimento um pouco mais lato durante aquele período dos 3 anos. Mas, enfim, gostaria de vos questionar também sobre essa matéria, qual é que é a vossa visão. E depois, também relativamente a uma disposição que também vários projetos contemplam de, em algumas circunstâncias, um mecanismo, no fundo, de se poder adiar a divulgação dos contactos, das audiências, etc., em casos sensíveis, e se isso não acaba por ser, no fundo, uma forma de, em alguns casos, criar um alçapão na lei que possa ser utilizado de uma forma abusiva para, no fundo, contornar aquilo que são as regras que estão previstas e depois acabar por não, ou pelo menos adiar no tempo essa divulgação. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado, Sra. Presidente. Também cumprimentar os representantes da Associação de Transparência e Integridade que hoje vieram ao Parlamento nesta audição. Esta é uma matéria muito relevante. O CDS foi o primeiro partido político a apresentar uma iniciativa neste Parlamento para regulamentar a atividade profissional e é a realidade, são os factos, por isso o deputado Pedro Delgado Alves reage sempre que eu digo estas coisas, mas são factos e o Sr. Deputado, contra factos não há argumentos. Eu sei que a narrativa não tem sido essa, mas esta é que é a realidade dos factos. Bom, e o CDS foi o primeiro a apresentar, infelizmente em 2016 não havia
maiorias para permitirem a regulamentação. Felizmente que o Parlamento evoluiu. Penso que hoje estamos em condições de regulamentar esta prática, mas no fundo tivemos uma década perdida em que a regulamentação da atividade profissional de lobbying já podia estar prevista e no terreno e não temos. Portugal continua a ser um dos poucos países da União Europeia que não dispõe de um regime legal claro e estruturado para a representação de interesses. E essa lacuna, na nossa perspectiva, não protege o Estado nem os cidadãos, antes, pelo contrário, cria zonas cinzentas, assimetrias de acesso e uma crescente desconfiança no processo de decisão do Estado. E por isso é matéria que deve ser rapidamente aprovada e posta em prática. Eu não vou perder tempo com a apresentação do projeto CDS, penso que, enfim, os senhores representantes da Associação conhecem não só o projeto do CDS como o projeto dos outros partidos. Eu centraria a minha atenção e as perguntas numa questão que foi suscitada, mas que penso que é da maior importância discutirmos nesta audição e que tem a ver precisamente não só com o regime sancionatório, mas com a entidade que deveria ter a responsabilidade legal para aplicar esse regime sancionatório. Penso que é comumente aceite por todos os grupos parlamentares aqui presentes que, para não termos uma norma sem efetividade, é necessário um regime sancionatório para cobrir as infrações do regime, sejam elas de natureza contraordenacional, que sejam elas de natureza penal. Mas, de facto, penso que nenhum regime, enfim, os regimes remetem para a Assembleia da República, alguns, pelo menos que eu tenha visto, mas não remetem especificamente para nenhum órgão. Bom, e nesta matéria, eu penso que haverá mais, certamente, eu identifiquei 4 possibilidades. Desde logo, um órgão próprio, a criar ex novo para dirimir este tipo de situações, para analisar irregularidades e aplicar as respectivas sanções. Na Assembleia da República, o órgão que me parece mais próximo, que não fosse um órgão ex novo, seria a Comissão de Transparência, mas não me parece muito curial remeter para a Comissão de Transparência. Estamos a falar de deputados, não me parece que os deputados devam ter este tipo de responsabilidade. Uma terceira possibilidade seria remeter para o MENAC. Eu sei que o MENAC não trata especificamente das questões relacionadas com as matérias que estamos a tratar, trata de questões de combate à corrupção, mas, enfim, tem uma comissão sancionatória, tem uma comissão que trata efetivamente da aplicação de sanções e, por isso, poderia eventualmente a remissão ser feita para o MENAC ou então uma remissão genérica para o Ministério Público. Sendo que aqui no Ministério Público eu tenho dúvidas que o Ministério Público possa ou tenha competências para dirimir a prática de eventuais irregularidades que não subsumam a prática de ilícitos criminais. Quer dizer, podemos estar aqui a falar de situações de mera irregularidade, eventualmente sujeitas a sanções contraordenacionais. Não sei se o Ministério Público, pelo menos nessa parte contraordenacional, seja a entidade, enfim, considerada mais própria e mais adequada para analisar esta matéria. Sendo que esta matéria, enfim, gostaria de vos ouvir relativamente a estas hipóteses ou outras, é meramente indicativo, sendo que estas matérias, ou esta matéria em particular, penso que, para não entravar a aprovação deste diploma, poderia constar de uma norma que permitiria mais tarde à Assembleia da República ou a entidade que se entender, provavelmente a Assembleia da República, legislar sobre esta matéria. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Penso que, assim sendo, não está cá a deputada do PAN para participar, então daria a palavra ao Sr. Dr. José Fontão para a sua intervenção final. Muito obrigado. Das várias perguntas que nos colocaram, eu irei responder a algumas, a doutora Teresa Violante irá responder a outras, e não sei se há espaço para isso, mas se nos esquecermos de alguma, faço o favor de nos indicar. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues, há só aqui uma pequena nota. Obrigado pelas palavras que nos dirigiu.
Só para clarificar, relativamente aos atos dos próprios dos advogados, o nosso entendimento é que devem estar excluídos os atos próprios exclusivos dos advogados. Portanto, presumo que era aí que queria chegar. Sim, o que está definido na lei. Pronto. Sim, sim. Senhora Deputada, e creio que não perdi nenhuma dos comentários. Senhora Deputada Vanessa Barata, creio que a doutora Teresa Violante irá responder às questões. Relativamente às perguntas que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves nos colocou, uma parte responderá a doutora Teresa Violante, pois há aqui só uma parte que é relativamente ao abusar ou não abusar. Na nossa perspectiva, a legislação deve estar feita para permitir a que quem queira defender os seus interesses de forma transparente o possa fazer. Quem quiser abusar, fazer coisas às escondidas, vai sempre poder fazê-lo e já o pode fazer num quadro de ausência de legislação. E, portanto, o que se pretende é que a legislação dê instrumentos a que quem o queira fazer de forma transparente o possa fazer. E estamos conscientes também, relativamente ao que disse o Sr. Deputado António Rodrigues, que não vai ser perfeito, mas uma legislação dentro daquilo que já podemos ver e que possa entrar em vigor o mais rapidamente possível, será melhor do que uma total ausência de legislação. E, portanto, quem quiser fazer as coisas de forma opaca, nos tais cafés, nas conversas, de forma oculta, já o pode fazer hoje e vai poder continuar a fazê-lo no futuro. Os que o querem fazer de forma transparente, hoje em dia não têm grande forma de o fazer e vão poder passar a fazê-lo. Relativamente à questão do prazo que o Sr. Deputado Paulo Moacho nos colocava, se os 3 anos, perguntava se os 3 anos são suficientes ou não. Aqui não tenho ciência para partilhar consigo, mas diria que 3 anos nos parecem adequados. Se no tal processo de revisão sistemático daqui a 5 anos se vier à luz algum facto, algum estudo concreto que diga que 5 anos é mais adequado do que 3, sem dúvida que esse conhecimento valerá mais do que a opinião que eu lhe posso dar hoje. A que lhe podemos dar hoje é que os 3 anos nos parecem adequados. E creio que todas as outras questões a doutora Teresa Violante irá responder. Muito obrigado. Muito obrigada. Começo por agradecer a oportunidade para estar aqui e contribuir para este processo legislativo tão importante e as perguntas da senhora deputada e dos senhores deputados. Nós temos aqui, em relação a algumas questões, não vou dar resposta fechada porque nós próprios tivemos essa dúvida. Em primeiro lugar, a questão do registro centralizado, e eu vou tentar responder em bloco. A questão do registro centralizado. Nós temos, há um projeto que coloca esta matéria na responsabilidade da Entidade para a Transparência, outro coloca na responsabilidade do MNAC e os restantes atribuem à Assembleia da República. Nós já nos pronunciámos anteriormente de modo favorável à centralização do registro na Assembleia da República. A Assembleia da República já tem alguma experiência nesta matéria, mas relativamente às outras entidades que foram aqui mencionadas, nós temos muita resistência a iniciativas, ao modo como olhamos iniciativas legislativas que vão sobrecarregar ainda mais estas entidades. E portanto, quero deixar aqui de uma forma muito assertiva, se me é permitido, a nossa suspeita ou o nosso olhar com algumas reservas a sobrecarregar entidades que se calhar à partida, pela sua missão e pelas funções que legalmente lhes são destinadas, até poderia fazer sentido, mas no quadro atual nós não somos favoráveis nem
nem à centralização do registro no MENAC, nem à centralização do registro na Entidade para a Transparência e, consequentemente, na atribuição de competências a estas entidades para a aplicação do regime sancionatório. Relativamente ao regime sancionatório, foi um aspecto que nós já observámos anteriormente, portanto, que um regime deste tipo deve vir acompanhado de sanções, de censuras concretas, mas em relação a isso partilhamos também da posição que já foi aqui expressa pelo Sr. Deputado António Rodrigues, que de facto esta é uma primeira incursão legislativa, não é um regime fechado, nem é um regime que irá perdurar e, portanto, também vemos de modo favorável esta intenção que a Assembleia está a manifestar de vir a aprender e a tomar lições no futuro. E, portanto, este regime de censura parece-nos que é mais cauteloso que comece por censuras menos intrusivas, nem necessitam de ser contornações, pode haver sanções no plano do direito administrativo e isso também, embora sejam sempre sanções e, portanto, do ponto de vista constitucional, cotejam alguma cautela, mas não nos parece, numa primeira fase, que fosse de recorrer já a instrumentos mais fortes, nomeadamente do direito penal. Mas, de facto, mesmo como já consta dos vários projetos, já há ali uma sanção, não é inominada, não é qualificada, mas a partir do momento em que há uma sanção, há necessidade de termos cautelas com as garantias procedimentais, o direito de defesa, o due process, portanto, todo esse arcabouço que é cotejado quando há aqui uma censura. E, portanto, o problema, no nosso entendimento, já se coloca com as várias propostas que são feitas. E daí a nossa referência, a necessidade de termos um mecanismo que garanta aos indivíduos ou às empresas uma reapreciação judicial de uma eventual decisão. Porque no estado atual dos projetos o que está em causa é uma suspensão, pode ser total ou parcial, uma suspensão, deve ser por um período pré-fixado e essa suspensão já acarreta consequências ao nível do exercício destas atividades. E, portanto, sem vos conseguir dar uma resposta fechada, eventualmente mantendo a nossa preferência pela centralização do registro da Assembleia da República, a primeira proposta que foi elencada pelo Sr. Deputado Paulo Núncio de criar um órgão, uma equipa específica ao nível da Assembleia com esta competência parece-nos razoável. A nível uma questão concreta que foi colocada pela Sra. Deputada Vanessa Barata, sobre os atos sujeitos a registro, a questão dos atos regulamentares e dos contratos públicos, eu não sei se se referia expressamente ao registro ou ao regime da pegada legislativa. A nossa perspectiva é que, e aqui estamos a fazer uma atualização da nossa posição anterior, em consonância com a perspectiva da maioria dos projetos, o que diz respeito à intervenção procedimental, portanto aquilo que já está regulado a nível do CPA e do Código dos Contratos Públicos, consideramos que é razoável a exclusão, que é proposta pela maioria dos projetos, na medida em que essa matéria não só já está regulada noutros fóruns, noutros fora, mas diz respeito, muitas vezes, à concretização de direitos legais e, portanto, não nos parece razoável sujeitar essas intervenções a este regime jurídico específico. No nosso entender, um bom regime jurídico não deve ser demasiado expansivo, demasiado exigente, demasiado exuberante, mas sim garantir condições para a sua implementação e sempre tendo em atenção que há aqui aspectos que estão, que batem, em alguns casos frontalmente, com direitos, liberdades e garantias e, portanto, há aqui uma preocupação também de garantir o regime constitucional aplicável a esse domínio. E é por isso também que não nos parece necessário estabelecer a incompatibilidade do exercício desta atividade com a advocacia, que eu creio que há 1 ou 2 projetos que referem isso. A questão do cooling off, 3 anos parece-nos suficiente, eu sei que há a discussão dos 3 ou dos 5 anos, até naquela perspectiva de ser uma primeira incursão legislativa e começar se calhar pelo menos e depois aumentar se for necessário. Os impedimentos por parentesco até 2º grau. Eu aqui, este tipo de matérias, eu acho que nós temos que olhar para isto com cautela, até pela questão dos direitos, liberdades e garantias. Não escolhemos esse como um dos temas a tratar aqui, mas temos
bastante dúvidas que existe a necessidade de intervenção legal que vá até este ponto, pelo menos neste momento. No futuro não sabemos. Também uma questão específica que colocou a propósito das eventuais exclusões de certas entidades. À partida, é nosso entendimento que nenhuma entidade deve ficar excluída, mas também percebemos se houver argumentos que demonstrem que é irrazoável a sujeição de determinadas entidades a este tipo de regime, que é um regime que vai ser bastante burocrático, vai ser pesado, não vai ser um regime fácil de implementar. Provavelmente não tão difícil como, por exemplo, a questão da plataforma na entidade para a transparência, mas será certamente um regime com complexidade considerável e daí também nós não sermos favoráveis a sobrecarregar nenhuma daquelas duas entidades, que são entidades já com funções cruciais na defesa do regime democrático e na garantia da transparência e da atuação pública e, portanto, isentá-las disto neste momento. E depois também uma questão específica do Sr. Deputado Paulo Moacho, a questão do risco da participação de entidades da sociedade civil. É verdade, a democracia participativa é um elemento crucial do conceito de Estado de Direito Democrático, constante o artigo 2º da Constituição, mas no nosso entendimento estas exigências de transparência são transversais e, portanto, o importante, o bem jurídico, se me é permitido recorrer a esta expressão, o bem jurídico aqui protegido é a transparência de todas as interações e de todos os contactos que são relevantes para a tomada de decisão política. Portanto, mesmo no caso que referiu, parece-nos relevante. Tendo em atenção também que a questão dos parceiros sociais, da concertação social, já está devidamente isentada pelo regime, pelos vários projetos aqui em discussão. Relativamente à questão dos casos sensíveis, claro, pode ser sempre, este tipo de válvulas de escape legislativos pode ser sempre utilizado de forma abusiva, mas parece-nos que um regime legal, que um bom regime legal tem sempre este tipo de válvulas de escape. Depois cabe ao sistema e aos operadores de sistema não permitir esses eventuais abusos. Eu não sei se ficou alguma questão por responder, mas se tiver ficado, estamos disponíveis. Obrigada. Obrigada, doutora Teresa Violante. Chegados ao final, concluo por dizer que esta ronda de audições deram ótimos contributos. Obrigados a todos e muito obrigado pela vossa presença uma vez mais.